Na história da Bíblia, há casos escandalosos de adultérios que acabaram em tragédia, capazes de rivalizar com qualquer novela. Como a esposa de Sansão, que o trocou por outro homem. A esposa que abandonou o profeta Oséias por inúmeros amantes. E Tamar, com um plano ousado, enganou o próprio sogro ao se disfarçar de prostituta, fez algo inimaginável. Hoje vamos explorar os 5 casos de infidelidade mais escandalosos da Bíblia. E prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir pode transformar a forma como você enxerga suas próprias escolhas. O primeiro caso de adultério da Bíblia começou com um chamado inesperado. Oséias, um profeta de Deus no reino de Israel, vivia uma vida simples, dedicado à sua missão de pregar ao povo. Ele sabia que ser profeta não era tarefa fácil, mas nada o preparou para a ordem que receberia de Deus. Certo dia, Deus falou claramente com Oséias: "Vá e case-se com uma mulher promíscua, porque o povo de Israel me trai como uma esposa infiel trai seu marido." Você consegue imaginar o choque de Oséias? Casar-se com uma mulher conhecida por sua infidelidade não fazia sentido algum. Afinal, ele era um homem dedicado a Deus, alguém que sempre buscou viver em retidão. Por que Deus o colocaria em uma situação tão humilhante? Mas Oséias confiava no Senhor, mesmo quando não entendia o plano. E foi assim que ele conheceu Gomer. Ela era bonita, jovem, mas também tinha uma reputação que fazia as pessoas falarem. Mesmo assim, Oséias seguiu a ordem de Deus e se casou com ela, acreditando que talvez, com amor e paciência, ele pudesse mudar o coração dela. Mas o que Oséias não sabia é que o amor dele seria testado de maneiras que ele jamais imaginaria. Porque a traição de Gomer estava apenas começando. Os primeiros meses pareciam promissores. Gomer deu à luz o primeiro filho do casal, um menino chamado Jezreel. Mas conforme o tempo passava, Oséias começou a perceber sinais estranhos. Gomer saía de casa com frequência, às vezes sem dar explicações. Quando estava em casa, parecia distante, inquieta. Até que, aos poucos, os rumores começaram a surgir. Primeiro, eram apenas cochichos nas ruas. Uma vizinha viu Gomer conversando com um homem estranho ao anoitecer. Um mercador jurava tê-la visto entrando em uma casa que não era a sua. Oséias tentou ignorar, dizendo a si mesmo que as pessoas adoravam inventar histórias. Mas os sinais eram difíceis de ignorar. Gomer saía cada vez mais tarde e voltava só na madrugada, sem dar explicações. Quando Oséias perguntava onde ela tinha estado, ela desconversava, mudando de assunto ou rindo como se fosse uma bobagem. Os filhos começaram a sentir sua ausência, e até mesmo os vizinhos olhavam para Oséias com pena. "Como ele não percebe o que está acontecendo?", murmuravam alguns. E então, como um raio em um dia claro, a verdade explodiu. Gomer não estava apenas saindo com um homem, ela estava se envolvendo com vários. Não era mais segredo, a cidade inteira sabia. Enquanto Oséias estava em casa cuidando dos filhos, Gomer estava em festas, sendo vista nos braços de outros. Ela vivia como se não tivesse marido, como se sua família não existisse. Imagine o coração de Oséias. Ele era conhecido como um homem fiel, um profeta respeitado, alguém escolhido por Deus. Agora, ele se via como o alvo de olhares de pena e cochichos maldosos. Pior do que a dor da traição era a humilhação pública. Toda vez que saía de casa, sentia que todos sabiam da sua vergonha. Mas o pior ainda estava por vir. Gomer não pararia por aí. Sua busca por algo que nunca parecia satisfazê-la a levaria para um lugar ainda mais sombrio. E Oséias seria forçado a tomar a decisão mais difícil de sua vida. Oséias lutava para entender o plano de Deus.
O Senhor havia deixado claro que o casamento deles era uma representação da relação entre ele e o povo de Israel. Assim como Gomer havia traído Oséias, Israel havia se afastado de Deus, adorando ídolos e buscando alianças com outras nações. Mas e quando a traição e o desejo de uma mulher colocam em risco a vida de um homem justo? A mulher que queria trair o marido, mas foi recusada, e o que ela fez vai te deixar chocado. José era um jovem diferente. Filho amado de Jacó, ele foi vendido como escravo por seus próprios irmãos, consumidos pelo ciúme. Levado para o Egito, parecia que sua vida estava destinada à desgraça. Mas José tinha algo que o destacava. Deus estava com ele. Mesmo em circunstâncias difíceis, ele prosperava. José foi comprado por Potifar, um oficial importante do faraó, e rapidamente ganhou a confiança de seu senhor. Logo, José foi colocado como responsável por toda a casa de Potifar. Ele era jovem, atraente e extremamente competente, qualidades que não passaram despercebidas pela esposa de Potifar. Mas no meio de tanto sucesso, uma traição estava se formando. A esposa de Potifar começou a olhar para José com intenções perigosas, e o que aconteceu a seguir mudou a vida dele para sempre. A mulher de Potifar, fascinada pela beleza de José, não demorou a agir. Certo dia ela se aproximou e disse diretamente: "Deite-se comigo." José ficou surpreso. Ele sabia que ceder à tentação seria uma traição não apenas ao seu senhor, que confiava nele, mas também a Deus. Ele recusou, dizendo: "O meu senhor confia em mim com tudo o que tem, e não me negou nada, exceto você, porque é sua esposa. Como poderia eu cometer algo tão perverso e pecar contra Deus?" Mas ela não desistiu. Dia após dia, a mulher de Potifar insistia, tentando seduzi-lo, mas José permaneceu firme. Ele evitava ficar sozinho com ela, sabendo do perigo que corria. Mas o que acontece quando o pecado é rejeitado? A mulher de Potifar, rejeitada repetidas vezes, decidiu que se não pudesse ter José, iria destruí-lo de outra forma, e seu plano seria cruel. Um dia, quando José entrou na casa para cumprir suas tarefas, não havia mais ninguém por perto. A mulher de Potifar aproveitou a oportunidade. Ela agarrou José pela túnica e disse novamente: "Deite-se comigo." José, determinado a não ceder, soltou-se das mãos dela e fugiu, deixando sua túnica para trás. Humilhada e furiosa pela rejeição, a mulher de Potifar decidiu agir. Ela começou a gritar, chamando os servos da casa, e contou uma mentira terrível. "Olhem, meu marido trouxe esse hebreu para nos insultar. Ele tentou me atacar, mas eu gritei, e ele fugiu, deixando sua túnica aqui comigo." Quando Potifar voltou para casa, ela repetiu a história, mostrando a túnica de José como prova do suposto ataque. Potifar, enfurecido e talvez também com dúvidas, mandou José para a prisão. Imagine o que José sentiu naquele momento. Ele havia sido traído, acusado injustamente e jogado em uma prisão egípcia. Tudo por escolher fazer o que era certo. Mas o que parecia ser o fim para José era, na verdade, o início de algo extraordinário. Mesmo na prisão, Deus estava com José. Ele ganhou o favor do carcereiro e logo foi colocado para administrar os outros prisioneiros. A fidelidade de José, mesmo diante da injustiça, preparou o caminho para que Deus o usasse de maneira incrível. José foi vítima de uma traição que quase destruiu sua vida, mas Deus transformou essa injustiça em algo maior. Mas há outro caso ainda mais sombrio.
Um triângulo amoroso envolvendo dois irmãos e João Batista terminou com uma traição que mudou o destino de uma nação.